up, Performance English Academy, o lugar onde o seu inglês fica forte. Guys, are you ready to train tonight? Vocês estão preparados para treinar hoje à noite, guys? Hoje a gente vai ver terminar, terminou, finalizou, acabou e as formas diversas que tem no inglês. O finish, o done, end, over ou run out. Guys, por que essa live? Por que esse treino? Muitas pessoas erram porque eles fazem que nem o Google Tradutor, traduz no pé da letra. Finalizar, terminar, acabar, pode ter mais do que uma tradução. Então no treino de hoje a gente vai entender como que funciona, guys. A ideia por trás do finish, a ideia por trás do done, a ideia por trás do end, a ideia por trás do over e do run out. Então não adianta você só entender, qual que é a tradução, Bruno? Não tem equivalência, inglês não é português, guys, não bate, ok? 2 mais 2, às vezes, não é 4, ok? No inglês não tem essa equivalência, senão o Google Tradutor, guys, é um algoritmo, funcionaria em todos os casos. Ele faz uma conta, ele vê equivalências das palavras e te dá uma tradução. Então, aqui a gente vai focar, guys, que não é só a tradução do finish, só a tradução do done, do end, do over e do run out. É o sentido das palavras, alright? Quem tá aí, guys? Hoje eu tô fazendo a live um pouquinho mais cedo, mas vamos ver. Quem tá aí online? Say hello, guys. Tell me where you're from. Olha só. Primeiro, o finish tem a ver com progresso, que terminou algo. E tem muito a ver, guys, com tempo. Por exemplo, a corrida terminou. Tem até aqui a bandeira da corrida. Finished the race. Alguém pode terminar uma corrida. Ok? Agora, done tem muito mais o sentido que terminou ou acabei, que eu estou pronto, eu estou preparado para a próxima etapa, eu terminei, eu acabei nesse sentido. O finish é muito mais quando que eu terminei, a ordem é importante, o tempo é importante, o done, o fato que é mais importante, ok? E a gente vai praticar aqui, ó, o done, você sempre tem que usar o verbo to be com a pessoa. End, guys. End é finalizar, terminar no sentido de ponto final. É que terminou, não vai... acabou. É o fim de papo, end. Você vai entender a ideia do end nesse sentido. Over, guys. Ele tem essa setinha aqui, ó. Over tem o sentido de por cima também. Ok? Sobre. Então, over sempre vai dar a intenção de que começou e terminou. Que o progresso... a coisa por inteira terminou, é importante. Hey Denise, how are you? Denise, ó, pra galera que tá entrando agora, a gente vai ver a diferença entre o finish, done, end, over e o run out. Podem ser traduzidos como terminou, acabou, finalizou, mas o importante não é a tradução, mas é o sentido, ok? E tem algumas palavras aqui, que nem move, aonde que a gente vai colocar. Hey Mr. Leandro, hey Simone, you're from Clearwater, very nice, in Florida. How's the weather over there? Ok. Então, guys, olha só. O finish eu falei aqui que o importante é o tempo. Que finalizou, a ordem geralmente é importante, ou o horário que você terminou. O done, o importante é que você está preparado para outra coisa, que você já fez aquilo lá, você fez sua obrigação, já é done. O end, guys, ponto final. Finalizou no sentido que acabou o papo. Over. Hey, Mr. Bruno, what's up? Over, guys, tem um sentido do progresso, começou e terminou. E o run out, guys, é que esgotou, quando alguma coisa acabou. Vamos usar exemplos aqui, guys. Olha só, primeiro, game. Lembrando que pode ser mais do que uma tradução. Se eu fosse falar que o jogo terminou, existe um phrasal verb aí que todo mundo conhece, né? Game over. Então, o game over, qual que é a intenção que o game is over, que o game terminou, que começou e terminou, o progresso inteiro do jogo acabou. Ok? Agora, the game finished, quando que eu usaria? Também tá certo. Eu usaria the game finished, se eu quero me retratar o tempo. The game finished at 6 p.m. today. O jogo terminou às 6 da tarde, 6 p.m. The game finished. Então eu posso também falar the game is done. Isso seria se eu estivesse desenvolvendo o game. Eu sou um desenvolvedor de game, um designer de jogos. The game is done. O jogo está pronto, o jogo está finalizado no sentido que eu estou criando, desenvolvendo esse jogo e the game is done.
Então eu usaria o done porque o jogo está pronto, ele está preparado. Eu terminei num sentido de tarefa. Alright? Então, the game ended. Não tem mais história. O que eu tô falando, também poderia usar the game ended. O jogo terminou no sentido de que acabou e pronto, ponto final, the game ended. Aí eu usaria no sentido, sei lá, the game ended badly for my team. O jogo terminou ruim pro meu time. Eu usaria nesse sentido. The game ran out or ran out no passado não faz sentido, guys. Esse run out e ran out seria no sentido de água, ó. The water ran out. A água acabou. Por quê? Como que a água acabou, ó? Se eu tomar tudo essa água aqui, ó. Zoeira, não vou tomar tudo não. Mas, ó, a água esgotou, acabou. Porque você concorda comigo que a água não termina nada, não é um progresso, ela não começou nenhuma tarefa, nem terminou. Então é um erro muito comum, guys. Por exemplo, o papel acabou aqui em casa. The paper finished. Errado, guys. The paper ran out. O passado do run out, que é um phrasal verb. É o verbo run. Run é correr. Imagina que está correndo alguma coisa. A água está correndo, no sentido de que está passando, está fluindo, eu estou usando ela. Agora, run out, esgotou, ela correu até ficar sem. Então, esse é o sentido, ó, the water ran out. A água não pode terminar nenhuma tarefa, a água não pode estar done, guys. The water is done. Muito menos the water finished, ok? The water ended, também não, é um erro muito comum, eu já ouvi isso direto, guys. Para muitas coisas que acabam no sentido de esgotar, é run out e ran out. Ok? Então, ó, essa daqui, ó, conversation, guys. The conversation. Se eu fosse falar, a conversa acabou, eu posso usar, lembrando que a tradução não é importante, é a ideia por trás desse daqui. Então, quero ver a interação daí de vocês, guys. Quem tá assistindo aí, ó, the conversation finished. Quando que eu usaria isso? The conversation is done. The conversation ended. The conversation is over. Todas essas daí eu posso usar para conversation. A ideia de uma conversa. Se eu tô falando, ó, the conversation finished before my meeting. A conversa acabou, a conversa terminou antes da minha reunião. Finished. Então, eu uso finish quando o progresso e o tempo é importante. Então, the conversation finished before my meeting. The conversation finished at 10 p.m. Terminou às 10 horas a conversa. The conversation finished. The conversation is done. Quer dizer que a tarefa está cumprida. Já era, tipo, check. O done é muito sentido de check, que pronto, acabou essa tarefa. Agora, o end, eu usaria assim, ó. He ended the conversation. Ele terminou a conversa, ó. He ended the conversation. Presta atenção agora, guys, que vai fazer sentido. Ó, tá certo se eu falar he ended the conversation. Alguém escreve aí pra mim, ó. He ended the conversation. Coloca ed. Ele terminou a conversa. He ended the conversation quer dizer que ele deu fim de papo, ele colocou um ponto final ali, ele parou de falar, ele acabou com a conversa. He ended the conversation. Ele não quis mais papo. Ele terminou a conversa. Agora, he finished the conversation quer dizer que ele foi até o final, ele conversou até todos os pontos estarem claros. Então ele terminou a conversa numa boa. He finished the conversation. Agora, Simone, very good. He ended the conversation. Ele terminou, ele colocou um ponto final na conversa. O end tem muito a ver com a finalização, com o ponto final, com o final da coisa mesmo. O finish com o progresso. Então, as duas estão certas. Eu posso falar the conversation is over, que começou e terminou. O progresso, a parábola dela foi feita normal. The conversation is over. A conversa terminou, acabou. Ok? The conversation ran out. Pode ser, a conversa esgotou, tipo papo, não tem mais coisa do que falar. The conversation ran out. Poderia até usar nesse sentido. E se eu for falar sobre story? The story. The story finished. The story was done. Or the story ended.
qual que seria melhor? The story ended, guys. Entende por quê? Porque colocou um ponto final, uma história, então tem um fim, tem uma conclusão. Eu usaria end para story, ok? Done, guys, tem muito sentido da pessoa mais o verbo to be. Então você tem que colocar o verbo to be mais a pessoa para ficar o done. Então, se eu for um diretor de um filme, de um movie, eu vou colocar assim, ó, ou um ator, I am done with the movie. Então pessoa, verbo to be, am, a conjugação do verbo to be para a pessoa I é am. I am done with the movie. Então eu terminei, o filme está preparado, está pronto, está ready, guys, ok? Done. Agora, the movie finished, também tá certo, eu poderia falar the movie finished, mas eu tô me retratando ao horário, quando que terminou. The movie finished at 7:30 today. Terminou às 7:30 o filme. Or the movie's over. Eu tô querendo falar sobre que começou e terminou, que acabou o filme, ok? Acabou o filme terminou e done é quando alguém tem que ter a pessoa mais o verbo to be. Então alguém está pronto, aquele filme está finalizado por alguém. Assim que a gente usa. Ok, lunch, guys. Se eu fosse falar sobre lunch. Lunch, o almoço. Lunch, guys, não é lanche, um lanche do Mac. É muito confundido essa palavra aqui, guys, com lanche, com sanduíche. Por quê? Um gênio foi lá, um empreendedor, né? Foi lá para os Estados Unidos, foi lá no McDonald's e ele viu lá lunch. Tava escrito lá lunch e ele viu um monte de sanduíche do Mac embaixo. Aí ele falou, lanche quer dizer sanduíche. Mas lunch, guys, quer dizer almoço. Então ele foi lá e estava na hora do almoço. Tava lá o cartaz do almoço. Aí é por isso que é lunch. Lunch quer dizer almoço, não quer dizer lanche. Que nem a gente fala, vamos tomar um lanche lá no Mac. Não. Lunch é almoço. Então se eu terminei o almoço, o que, guys? Qual que você usaria? Finish, done, end, over or run out? Guys, se eu terminei o almoço, provavelmente, eu tô me referindo a tempo. Então, I finished my lunch. Eu terminei o meu almoço. Agora, se eu estou... Pode ser, Simone, done. I'm done with lunch. Eu tô querendo dizer que eu estou preparado. I'm done with lunch. Eu estou preparado para começar meu trabalho de novo. Acabou minha hora do almoço. Entendeu? Isso que é o sentido do done. Você pode usar os dois. Por isso que tem muita confusão com essas palavras aqui, porque não é só uma que é certa. Você pode falar I finished lunch, eu terminei o almoço, que o progresso está importante. I finished lunch now, o tempo. Agora, I'm done with lunch, pessoa. I am done with lunch, verbo to be. He is, she is, they are, we are done with lunch. Quer dizer que eu estou pronto, estou preparado, foi finalizado essa tarefa, eu estou pronto para a próxima tarefa. Aí que eu uso done. Numa prova, por exemplo, alguém terminou a prova, você falaria, eu terminei. I finished, guys. Não, se você coloca o finished, você tem que concluir o seu raciocínio. I finished the test. Ok? I finished before my friend. Eu terminei antes do meu amigo. Tá vendo que o tempo, a tarefa, o tempo da tarefa tá muito importante ali. I finished before my friend. Agora, I'm done. Eu estou pronto, eu estou preparado, eu estou pronto para entregar a prova. I'm done. Se você fala terminei, só terminei é I'm done. Sentido de tarefa. I ended the test. Quer dizer assim, você colocou um ponto final na prova, nem a conclusão, nem que chegou não começou e terminou, não teve essa finalização, você terminou abruptamente, parou no meio da prova. I ended the test. Eu parei a prova porque, sei lá, tinha alguma coisa errada com a prova, eu parei a prova, parei a prova de todo mundo. Então esse é o sentido do end. Alright? Guys, o run out não teve muitos exemplos, mas é qualquer coisa que é material, que está correndo. Run é correr. Então,
muitas pessoas falam, a gasolina do carro acabou. A gasolina, guys, não pode acabar nada. Eu posso acabar uma prova, eu posso acabar uma corrida, você pode, qualquer pessoa pode acabar, mas a gasolina não acaba nada. Então, a gasolina, na verdade, esgota. Então, the gas ran out. Passado, ran out, esgotou. Run out é para tudo. Esse daqui, guys, é que quando alguma coisa termina ou acaba, que é um recurso que você usa. O papel acabou. Papel higiênico acabou. The toilet paper ran out. The toilet paper finished, guys. Não faz sentido nenhum. É um erro muito comum. Se liga para você não cometer esse mesmo erro. Alright? Guys, para quem entrou depois, quem está assistindo o replay, segue lá o canal no Inglês Forte no YouTube e no Instagram, Mr.Taniguchi. Alright? Qualquer dúvidas sobre esses verbos aqui, assiste de novo essa live e... Lembrando, não é a tradução, guys, porque todos podem ser acabar, terminar ou finalizar. A ideia é entender quando que você usa o finish, que é para progresso, quando o tempo é importante, quando que você usa o done, quando a tarefa foi finalizada, quando você está pronto para a próxima coisa. Gostou, Simone? Thank you so much. O done, você está pronto ou preparado. Não esquece que você tem que usar a pessoa mais o verbo to be. O end é quando você coloca o ponto final, é tipo o filme, the end, fim. É fim de papo, fim, o end é você finalizou. Over, guys, você tá falando que já rolou tudo, que começou e terminou. Over, por cima, o progresso inteiro acabou. E o run out é para recurso, para coisas materiais quando acabam, ok? Esse é o resumo. Se vocês tiverem dúvida, guys, vocês sabem que eu estou disponível lá no Mr.Taniguchi, só mandar uma mensagem. Alright? Peace! Love you guys!